O Lula, por várias vezes, já mostrou seu descontentamento com o dólar e que ele deve ser substituído por alguma outra moeda para se fazer negócios, né? E isso se mostrou muito claro em várias das reuniões do BRICS, né, que aparecem na mídia, que são muito alardeados quando esses líderes se encontram. E o Brasil, obviamente, é um dos países mais importantes, junto com a China, né, Índia, Rússia, etc. Mas tem um grupo aí de 40 países que quer se unir ao BRICS no intuito de criar um mundo multipolar, um mundo onde você não precisa mais do dólar e ele vai criar uma nova ordem mundial que vai destronar os Estados Unidos como potência global e mudar a forma como tudo funciona. O Lula ele já teve algumas reuniões antes, né, com a Argentina para poder discutir uma moeda bilateral com o presidente anterior, né, que agora com a mudança, né, para o Javier Milei, acredito que essa conversa já não vá mais tanto para frente, né? Inclusive andou de marcha ré porque a Argentina claramente falou que não tem intenção nenhuma de se unir aos BRICS ou esses esforços que estão sendo feitos. Então a gente precisa analisar um pouquinho o fato de o BRICS tentar fazer esses esforços. Realmente não estou dizendo aqui que isso não vá ocorrer. Eu só quero falar um pouco sobre probabilidades, né? Não a minha opinião. Minha opinião pouco importa. E eu, inclusive, cada vez aprendo mais. Porque você vê relatos de acordos bilaterais, você vê swaps que são feitos, principalmente entre a China e a Arábia Saudita, por exemplo, para petróleo, para você fazer em yuan. Outros já gostariam de usar o ouro, outros já gostariam de usar a commodity, e aí a coisa começa a complicar um pouco, né? Então, o que eu quero passar para você hoje é que não necessariamente a imagem que a gente vê é de um grupo extremamente coeso. E quais são os desafios para você poder implementar isso? Então, é justamente esse o foco que eu quero ter. Começando pelo Brasil, né? O Brasil está numa situação bastante privilegiada, porque ela realmente o Brasil despontou no agronegócio, uma coisa simplesmente sensacional, num mundo onde outros países não tiveram a mesma performance. Então ele acaba se destacando muito, o que reflete ali num real que está tendo uma performance simplesmente extraordinária nos últimos anos em relação a toda essa teoria do Dollar Milkshake Theory, onde, para quem não conhece, né, eu falo sobre isso em vários capítulos, o dólar vem ganhando muita força em relação a outras moedas ao redor do mundo, e a tese é de que no longo prazo isso só vai se fortalecer porque todos os países se endividam em dólares e você tem mais juros do que dólares. Então essas dívidas precisam ser pagas e a demanda não para de aumentar, e para você se manter no jogo, automaticamente você vai ter que emitir mais moeda local para comprar os mesmos dólares, o que faz a sua população ficar cada vez mais apertada, né? Criando uma inflação cambial no seu próprio país em busca daqueles dólares para você se manter no jogo do comércio exterior. Basicamente, esse é o resumo. E o Brasil está exatamente na mesma situação. Só que quando você tem uma balança comercial muito boa, você tem o fluxo de dólares entrando na economia, você tem força para atraí-los de forma sustentável. E também, tendo uma das maiores taxas de juros do mundo, se não for a maior, obviamente que você também atrai capital. Então você consegue fazer investimentos e manter esse equilíbrio. Mas não é o que outros países, como a Argentina, né, vem sentindo, ou como a Turquia, como o Líbano. Já dei vários exemplos, são esses os países que hoje mais estão sofrendo por conta da falta de capacidade para manter-se vivo no jogo do eurodólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos. Isso não é um jogo focado nos Estados Unidos. E acho que esse é o primeiro erro de análise quando você tem um comitê do BRICS, né, quando você tem uma cúpula do BRICS que se reúne tendo os Estados Unidos como o grande vilão. Afinal de contas, o dólar não é somente americano. Eu falo sobre isso em vários capítulos do meu podcast, que você pode dar uma olhada. O dólar ele é de todas as pessoas. Então, as dívidas entre China e Rússia são em dólares. As dívidas entre o Brasil e o Japão também são em dólares. Países devem em dólares para eles mesmos, né? Entre eles. E isso acaba criando um emaranhado muito mais complexo, porque o eurodólar é simplesmente um dólar digital, é um derivativo de dólar emitido pela expansão dos balanços bancários internacionais à medida que você gera crédito para outras pessoas. Então o BRICS já começa brigando
com o inimigo errado. O segundo problema é que, se a gente for analisar, beleza, qual que é a solução do BRICS? Primeiro que o BRICS ele não tem a organização que aparenta ter. Ele não é um órgão onde você tenha um presidente. Você tem simplesmente um host que vai fazer, né, um anfitrião que vai fazer toda aquela cerimônia, né, toda vez que ele se reúne. Isso acaba entrando numa certa rotatividade. Da última vez foi na África do Sul, e dá a impressão de que a África do Sul é agora o chefe do BRICS, né, que vai definir o que vai acontecer. E, na verdade, cada país tem o seu próprio posicionamento, tem o seu próprio interesse. Então, se você realmente quiser criar uma nova moeda, que é uma das maiores propostas, né, vamos criar uma moeda comum do BRICS e começar a fazer o comércio exterior a partir dela, porque a gente não precisa mais de dólares. Dólares não são mais relevantes, a gente precisa sair da independência, da dependência dos Estados Unidos para o comércio exterior. Só que essa dependência ela começou pelo fato de, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos terem a força bélica para proteger os aliados que usassem isso para financiar suas dívidas. Claro que isso deu uma posição privilegiada para os Estados Unidos, claro que tem um tom de imperialismo, entre aspas, nisso. Não estou aqui defendendo os Estados Unidos ou dizer que eles são os bonzinhos e que o dólar é a melhor moeda do mundo. É claro que eles se aproveitaram desse fato para poder expandir. Isso é inegável. Agora, ao mesmo tempo, criou-se uma segurança mundial usando o seu exército, a sua marinha e a sua aeronáutica para proteger as fronteiras dos parceiros que estavam usando o dólar para permitir o comércio exterior. Então, hoje, quando você compra algum artigo no AliExpress ou no Shein, né, que acho que as mulheres compram muita roupa, etc., você tem a certeza de que isso vai chegar na sua casa, vindo do outro lado do mundo. Talvez você não tenha tanta certeza assim, que pode ficar parado nos correios ali em algum momento, né, na alfândega, mas tirando isso, vai chegar na sua casa. E isso não é algo que era garantido no século passado, nos séculos passados. Você poderia ser interceptado por piratas, por algum tipo de problema, e isso era uma verdade, certo? Você não sabia se a mercadoria ia de fato chegar. E o mundo inteiro acabou se escorando nessa força bélica dos Estados Unidos para isso. Agora vamos voltar para um mundo multipolar onde isso acaba se desconectando, que é exatamente um movimento macro que vem acontecendo, a desglobalização. Então não teremos mais, digamos que a gente não tenha mais uma rede de suprimentos, uma cadeia de suprimentos global, onde todo mundo depende da China para produzir e você consegue fazer isso de forma internacional, globalizada, né? Com transnacionais, né? Você pode terceirizar as coisas para outros continentes. Então, como que você consegue agora fazer isso num mundo onde você tenha o BRICS no comando? Você precisa escolher o país mais seguro, você precisa escolher o país mais sólido. E como que eu vou fazer isso? Vamos lá, vamos ver quais são os candidatos, né? Então, temos o Brasil, um dos maiores índices de corrupção do mundo, não tem um exército presente no resto do mundo, tem algumas reservas de ouro, mas não são muito grandes, e ok, vamos lá, vamos para a Rússia, está no meio de uma guerra com a Ucrânia, ok, vamos para a China, está no meio de uma das maiores crises institucionais com o Partido Comunista, controle de capital para investidores. E vamos analisar a Índia, né? Vai virar o maior país do mundo em população, extrema pobreza também, extrema corrupção. Claro que eu não estou dizendo aqui que os Estados Unidos estão numa excelente posição para dizer que são perfeitos, longe disso, tem vários problemas nos Estados Unidos também, só que o equilíbrio que foi dado até agora ao sistema, não acredito pessoalmente, já é uma opinião minha, mas pode ser que eu esteja errado, que algum dos países candidatos eles consigam fazer isso. Porque se você quiser, por exemplo, implementar uma nova moeda, provavelmente você vai querer fazer o padrão ouro. Mas como que você vai implementar um padrão ouro se você não tem uma segurança jurídica, se você não tem uma segurança institucional em um dos países? Será que os outros países vão confiar no Brasil
para ser a reserva global de ouro e a partir dele as moedas serem emitidas como certificados em ouro, como era o dólar antes? Será que vão confiar na China para fazer isso e vão entregar o ouro inteiro para a China? Qual que é a probabilidade desse acordo ser quebrado, né, e os outros participantes entrarem em retaliação? A Índia vai ser o candidato? A Rússia, então, vai ser a candidata? Ou será que os outros países vão ser candidatos? Todos os outros países que estão entrando, como a Arábia Saudita, como, sei lá, tem uma lista aí de 40 que querem ingressar. E quanto mais a lista aumenta, mais o conflito de interesse se torna maior. Percebe o problema? Então isso acaba criando todo um paradoxo dentro do BRICS para você ter algum tipo de consenso sobre o que fazer e como fazer. Então é bastante importante entender um pouco esse contexto antes da próxima reunião que vai ter, né, do BRICS. Então sempre vai ter a próxima reunião e você percebe que nesse momento que eu estou falando aqui no podcast a gente não tem um foco muito grande, né? Não está se falando sobre isso, mas basta vir um novo comitê, basta vir uma nova reunião, uma cúpula do BRICS para poder voltar à mídia e dizer que agora sim o dólar está morto. E a gente sabe que está muito longe disso. Então é importante fazer esse tipo de comentário quando não está na mídia, para que você possa se lembrar dele lá na frente e aí ver que a coisa é sempre baseada muito mais em aparência do que realmente na realidade.